Pô, e aí? Essa daí tá legal? Não, quer ver? Pera aí. Ah, não, passe. Essa é legal, hein? Deixa nessa daí. Olha. Não, pô, olha lá. Não, pera aí. Ah, não, a outra. Também essa não? Ah, eu prefiro aquela anterior ali. Essa era que tava tocando quando eu conheci meu cachorrinho. Olha só. Como achei tão bonito. Tá valendo? Você está ouvindo Masmorra Classic do site cinemasmorra.com.br. Olá, encontramos. Pode deixar rolar essa mesmo. Deixa rolar. Até o fim. I am commanded by the king to be brief, and since I am the king's obedient subject, brief I will be. I die his majesty's good servant, but God's first. Olá, estamos mais uma vez aqui gravando o Masmorra Classic. Eu sou a Angélica e eu já gostava do Ned Stark, agora eu também gosto do Sir Thomas More. Eu tô aqui com o Marcos, tudo bem, Marcos? Tudo certo. E olha, se não vale vender a alma pra ganhar o mundo inteiro, quanto mais pra ganhar Gales. E também com o Paulo Elache, que é lá do Pode Especular. Tudo bem, Paulo? Tudo bem. E sim, dou ao diabo o benefício da lei para o bem da minha própria segurança. Sensacional. E com o Ivan. Ivan, tudo bem, querido? Tudo bem. E o casamento sempre nos faz perder a cabeça. No Masmorra Classic a gente fala dos filmes aí representativos, né, de grandes diretores e tal, só que não os mais conhecidos e os mais badalados daquele diretor. Digamos assim, a gente fala de pequenos clássicos que às vezes são menos lembrados dentro da filmografia de algum diretor importante. O Fred Zimmerman, ele é muito lembrado pelo Um Passo da Eternidade, Matar ou Morrer, né, muito mais do que pelo Homem que Não Vendeu Sua Alma, que até um filme dele, que até a popularidade dele com o tempo foi diminuindo. Matar ou Morrer e A Um Passo da Eternidade continuam adorados por muita gente. Só que eu acho que ele não fica nada a dever pra esses dois. Então, por isso que ele tá fazendo parte ali. Falando um pouco do Fred Zimmerman, ele é austríaco, nasceu em 1907, ele tentou trabalhar na juventude como músico, enquanto ele estudava Direito na Universidade de Viena. Só que lá na universidade, aliás, isso é uma coisa que parece que é comum a vários diretores. O cara vai estudar Direito, vai estudar qualquer outra coisa, e lógico, ali perto tem o pessoal que estuda cinema, que estuda artes, e o cara acaba fazendo amizade e larga a carreira dele, né, pra tentar ser artista. E é o caso dele, ele começou a gostar de cinema na época da faculdade, começou a se envolver com cinema, ele foi cinegrafista durante um tempo, né, cameraman, da produção de curtas-metragens. Aí, depois de um tempo, ele foi tentar fazer cinema na Alemanha, junto com outros cineastas aí que também fizeram sucesso nos Estados Unidos mais pra frente. Lá ele trabalhou até como extra, né? Como tentou ser ator também. Ele queria fazer cinema, seja como cameraman, seja como ator, seja de alguma maneira ele queria estar envolvido com o negócio. Mas ele acabou realmente começando a fazer curtas-metragens. O primeiro filme dele, aqui tá dizendo que é Eyes in the Night e seguido por Kid Glove Killer, que eram filmes de suspense. Eu não assisti nenhum dos dois, viu? Sim. E aí depois ele foi fazendo... Ele era um cara que é o seguinte, ele era muito versátil, ele fazia todo tipo de gênero, drama, thriller, era uma coisa até da época, porque você, além de você trabalhar como diretor autoral, você também tinha as exigências do estúdio, né? Então você tinha que ser versátil, tinha que fazer tudo que era tipo de filme, né? E é o caso dele. Aí, com filmes como Um Passo da Eternidade, Matar ou Morrer, ele chegou à imortalidade mesmo, né? Ao top aí dos diretores americanos, né? E a gente fala normalmente de pequenos clássicos, né? Como você citou, né? Só que esse daí eu considero um grande clássico e é esquecido também. Vocês concordam comigo? Você, Paulo, Ivan, o que vocês acham? Como eu te falei, ele é particular, é uma coisa que me lembra muito e me serve como guia, é o que eu tinha comentado antes, né? Thomas More as pessoas não são importantes, as outras pessoas não são importantes no filme. Vocês vão perceber ao longo da nossa discussão que o foco todo é no homem que em qualquer situação, em qualquer estação, né? Seja verão, primavera, inverno, ele pode parecer, como você falou, Ned Stark, um cara chato, estúpido Ned Stark, né?
Mas não é, ele mantém a coerência dele. Isso é importante. Apesar, de novo, vou falar, eu não concordo com o que ele mantém, o motivo que ele mantém, mas eu defendo ele até o final, até com unhas e dentes. O fato também. dele manter a integridade dele. Nossa, as pessoas precisam ser íntegras, né? Isso daí tá sendo muito banalizado, né? A integridade, né? Só pra finalizar, duas características desse diretor que são muito marcantes. Uma é que ele é um cara que tem uma montagem muito rigorosa nos filmes dele. Alguns acusam ele de ter uma montagem até esquemática demais, né? Então, eu acho que esse rigor que ele tem pra conduzir a narrativa e fazer a montagem do filme, acho que isso pra mim é uma qualidade, não é um defeito como alguns apontam. E ele é um grande diretor de atores. Não é à toa que vários atores que estiveram em filmes dele foram indicados ao Oscar ou ganharam Oscar. Então também ele tem essa mão muito boa pra dirigir atores. Um filme de 66. E falar do elenco, né? Quem faz o Sir Thomas More é o Paul Scofield. Interpretou Thomas More também no teatro, né? Tudo. Sim, que era uma peça de teatro, né? A esposa dele, que é a Lady Alice More, ela fez o Homem-Elefante, que é um filme memorável. E tem o Orson Welles numa grande interpretação, não muito longa, mas sensacional. Outra pessoa conhecida também, o John Hurt, quem não conhece, muito jovem nesse filme, né? Representando o Richard Rick. Tem um Colin Redgrave, que faz o William Hopper, que é o namorado, depois esposo da filha do Thomas More. Tem a Vanessa Redgrave, que ela não quis ser creditada, né? Ela faz uma ponta bem curtinha, né? Lindíssima, né? Muito bonita mesmo. E será que são irmãos, gente? Porque mesmo sobrenome? São? Ó, que interessante. Um outro detalhe que eu queria falar também, além do elenco, é que também tem uma versão de 88 feita para televisão, dirigida, também interpretada pelo Charlton Heston, né? Que ele faz o papel de Thomas More. Parece que ele queria muito participar desse filme, né, Marcos? Então, o Charlton Heston, ele assistiu às montagens da peça do Robert Bolt, na qual o filme é baseado, né? E ele ficou doido para interpretar e quando resolveram fazer a versão para o cinema, ele encheu o saco de todo mundo que ele queria o papel de qualquer maneira. Mas como o Paul Scofield tinha sido arrasador, né, como Thomas More no teatro, e ele estava disponível para fazer o filme também, não teve jeito, viu? O Charlton Heston perdeu essa. Paul Scofield tá maravilhoso mesmo, viu? Eu queria comentar a respeito desse elenco, que pra mim é quase todo desconhecido, exceto por duas pessoas. Uma é o Orson Welles, que apesar de fazer um papel pequeno, é um papel bem marcante. E o John Hurt, que é o mesmo ator que fez o personagem principal do filme em 1984. Sim, sim. Bem interessante, porque eu não sabia da participação do John Hurt nesse filme. Agora, a forma como eu cheguei nesse filme, eu estava pesquisando filmes a respeito da literatura de Kafka. Eu queria ver filmes que representassem aqueles livros que eu gostei de ler, mas não tinha assistido nenhum filme referente. E procurando por isso, me recomendaram assistir esse filme. Coincidência ou não, foi você que me recomendou. Sim, pra variar, né? Mas tem a ver com a narrativa de Kafka, assim, a trama, a forma como ele é envolvido nesse problema, que termina sendo, é semelhante àquele livro, pra quem já leu Kafka, O Processo, que é um homem contra o sistema sendo moído na engrenagem sem ter muito o que fazer. Se pensar bem, ele é um pouquinho virado. É sobre o processo, essa engrenagem da justiça e da não justiça, né? Se você vê, ele se protege usando a justiça. Ele tenta se proteger, né? Aliás, esse é o grande trunfo dele lá, né? Aquela cena que o Cromwell chega e fica irritado com as respostas durante o interrogatório do Thomas More. Aí ele fala assim, nós vamos pegá-lo, você vai ver, nós vamos pegá-lo, nós vamos usar a justiça, vamos pegá-lo. Aí ele falou, se você vai usar a justiça, eu não tenho medo nenhum. Porque ele sabia de todas as regras da justiça. Enquanto estivesse dentro da justiça, ele estava protegido. Um grande argumentador, né, o Thomas More, grande né? Argumentador. Eu diria que isso daí, esse filme, ele tem leves, parece com o processo de Kafka, mas ele tá mais para um filme tribunal, né? Sim. Essa postura dele de não se render de jeito nenhum, além das questões religiosas, também acreditava, e nisso ele estava muito certo, que a partir do momento que a autoridade real passasse por cima da lei e da justiça, adeus a segurança para qualquer cidadão, para qualquer estado, enfim, as coisas iam virar um pandemônio, né? Adeus a segurança pro próprio rei, né? Porque se o rei não respeita a lei que ele impôs, quem vai respeitar o rei? Exatamente. E a frase, aquele trecho final, aquela frase que eu fiz no começo, é de uma fala que ele fala faz o papel do noivo, da filha dele, né? Ele fala assim, ó, que o cara ficou nervoso, falou, não, nós temos que, agora é o momento de derrubar, vamos lutar contra.
Aí ele fala, e depois de derrubar a última lei, com o diabo à sua frente, onde você se esconderia? Com todas as leis quebradas. Esse país está cheio de leis, de costa a costa, leis do homem, não de Deus. Se as derrubasse, e é o homem ideal para fazer isso, falando para ele, acredita realmente que poderia manter-se firme ao vento que então sopraria? Sensacional. O William Roper também escreveu livros sobre o Thomas More, né? Aliás, o Thomas More tem muitos livros escritos por ele, né? Todos bem religiosos. Escreveu, como a gente falou, Utopia, né? O último livro dele, né? Mas era um grande antagonista, né? Das ideias do Martinho Lutero também, né? Exatamente. Aliás, um fato interessante é justamente isso, que é a questão do Utopia. No livro Utopia, ele representa uma sociedade de igualdade. De certa forma comunista, mas não no sentido comunista econômico necessariamente, mas num sentido mais comunista cristão, daquela integração das primeiras comunidades cristãs, onde todos viviam de forma harmônica, sem querer se sobrepor ao outro por interesses econômicos ou quaisquer outros que sejam. Uma sociedade de irmandade, de certa forma. Por isso que eu considero um grande clássico. Que se você for ver a lista de premiações, é imensa. Foi melhor filme, em 67. Melhor diretor, melhor ator, melhor roteiro adaptado, melhor fotografia colorida, melhor figurino colorido. Globo de Ouro, em 67. É a lista de premiações gigante, a gente coloca até no post aqui, cara. Mas aí você se pergunta, eu gostaria de perguntar pra vocês inicialmente, por que esse filme foi esquecido? Entendeu? A gente leu até várias críticas, a Marcos até lembra porque a gente comparou essas críticas. Teve um cara, né, que até escreveu num blog aí, falou assim, esse filme foi esquecido na mesma época em que ele foi produzido. Então como é que pode um filme ganhar tantos prêmios, ter uma história assim tão interessante, tão relevante e tal, e ser esquecido? Porque, vamos ser sinceros, todo mundo lembra de Ben-Hur e outras obras assim, só que infelizmente poucos falam, né, gente, de O Homem que Não Vendeu Sua Alma. Estranho. Eu não consigo formular uma hipótese, porque o filme é realmente muito bom. É um filme que vale a pena ser visto. E é um filme que eu não esqueço, gente. Quando você falou que ia fazer podcast sobre isso aí, eu falei assim, não, eu quero fazer. Continua valendo o que eu assisti. Meu Deus, continua valendo. Apesar dos meus valores, aquilo porque eu acreditava ser aquela pedra, é outra coisa. Eu tô defendendo outra coisa agora. Olha, é incrível. Eu acredito que o filme ele é atemporal, né? Porque as questões que são colocadas, elas são atemporais. Existem até hoje. Né? O que a gente estava conversando aí sobre esse negócio da pessoa ter convicções inquebrantáveis, sabe? Falar assim, eu não vou me vergar o que você tá fazendo, porque eu acho que é o certo. Entendeu? Que pode ser uma atitude estúpida vista por muitas pessoas. Por isso que eu até brinquei com a parada de Ned Stark no começo, né? Essa discussão toda do abuso de poder, de você se manter fiel às suas convicções, mesmo quando pressionado por alguém que tem mais força do que você, né? Mesmo quando a sua vida de repente pode estar em jogo e seus interesses e tudo, isso é uma questão muito válida, cada vez mais válida. Agora, quanto ao filme, por que talvez ele não seja tão popular hoje em dia, eu acho que ele tem uma fórmula que o Fred Zimmerman usou, uma maneira de contar a história que ela é tão redonda, tão fechadinha, tão bem construída, que ao mesmo tempo para alguns o filme parece frio, ele parece esquemático demais e talvez o público, né, gosta daqueles arroubos de emoção, um pouco de sordidez e violência, e como o filme ele é um filme muito centrado num objetivo, aí acaba o grande público assim talvez não gostando muito. Ele é um filme muito sóbrio, né, com quase nenhum exagero, e aí o público também acaba, né. Um dos trechos que ele foge um pouco disso que você falou, na parte em que o rei visita o Thomas. É o único momento em que nós temos esse ponto fora da curva dessa sobriedade. Isso mesmo. O Robert Shaw tá ótimo, né? Ótimo, nossa, todos. Eu tô aqui me segurando pra falar sobre essa questão dele, da fidelidade dele aos ideais. Por que ele faz isso? Inclusive comparando com ele com o personagem, né, de Stark, que pra mim, depois de ter visto o filme, ficou explícito como fonte de referência pro personagem. Mas uma característica de personalidade dos dois que distingue muito facilmente um do outro. O fato do Thomas More escolher o destino dele em função dos ideais dele. Ele não decide assim, eu vou tentar me livrar da minha situação conduzido dessa maneira. Não, eu aceito a minha condição e eu vou encarar isso até o fim. Não que um ou outro seja menos honesto por isso, mas a forma de encarar a vida. No caso do Ned, ele
ele é meio que levado pelas situações, ele não tem uma habilidade política. O Thomas More, ele tem habilidade política, tanto que ele foi chanceler da Inglaterra durante um período de tempo, o cargo mais importante do país, e antes disso ele tinha sido orador do Senado, e mesmo assim, ele sabendo que as consequências que viriam, ele falou, eu vou fazer isso porque a minha convicção político-religiosa indica isso. Não só porque ele era católico, mas acima de tudo por ele ser cristão. Ele teria abraçado a igreja anglicana, naturalmente, se não fosse a questão disso impor a ele a condição dele se afastar dos valores cristãos, que eram mais sólidos nele do que qualquer outro. My care is like my shadow, laid bare beneath the sun. It follows me at all times and flies when I pursue it. Uma coisa que eu até tinha conversado com o Marcos, né, Marcos? O filme começa com umas cenas interessantes. Eu acho que tem relevância a ser citadas, que é as imagens dos gárgulas, né? Dos gárgulas e também do leão, né? Que é a estátua do leão, que é o símbolo da casa real, né, inglesa. Né? Na época do Henrique VIII. As gárgulas e o leão não aparecem logo de cara é o poder, né? Esse lado obscuro, né? Do poder e tal. Essas imagens aí que estão em cima lá do palácio não são focalizadas à toa, né? A gente já sabe que nós vamos ver um filme em que o poder mostra suas garras, né? Como eu falei pra Angélica, eu fiz um roteirinho, fui acompanhando, fui assistindo o filme e fui anotando. Aí eu percebi que a abertura da Columbia é com couro de metais. Aquela logo quando abre assim a abertura da Columbia do filme, né? E, ai meu Deus, agora que você vai bater em mim, né? E eu gosto muito desse filme, é sério o filme, mas juro que parece a abertura do Chaves. Ai, eu vou ter que rever e toca aquele negócio, gente, é o Chaves. Nossa, caramba! Que lembrança! O filme é bom, viu? Que eu vou rever a abertura agora, eu vou rir. Pois é, esse aqui é o problema. Eu comecei a rir, né? Aí depois você pode ver que tocou essa música e não toca mais nada. Aí aparecem os passarinhos cantando e os gárgulas anunciando o dia. Bom, continuando, a não ser que o Ivan tenha alguma coisa pra falar, eu posso continuar. Rapidinho. Posso falar que imediatamente vou ver a abertura do Chaves pra poder comparar essa cena. Então, nós vamos ver uma pessoa ali, um enviado ali correndo com uma mensagem. Nós vamos descobrir depois, né? Está se dirigindo à casa do Sir Thomas More, né? Vai ser recebido pelo mordomo curioso, né? E tentando verificar qual que é a mensagem, né? Aquele mordomo que quer saber de tudo. E o Thomas More tá reunido ali com alguns amigos, a mulher e tal. Estão até conversando sobre utopia, né? E tal, mas aí ele vai receber ali a mensagem, né? Que tem que se apresentar ao Cardeal Wolsey, né? Por sinal, aquele mordomo é um sem vergonha, né? Ele quebrou o selo. Ele quebrou? Você não viu o barulhinho que faz? Ele vai mexendo, aí faz, ai caramba, ele faz assim. Que pilantra, isso que o Thomas né? More percebeu, quebrou um pedaço do selo e falou assim, e aí, o que você acha da carta? Ele é ótimo, né? Ele é ótimo. Ele olha com aquela cara de, o que você achou, né? Não sei de nada, Deus me livre. Deus te livre, ele responde, né? Algo assim, né? Ele recebe essa mensagem aí que ele vai ter que se apresentar, aí gera aquele burburinho, né? O pessoal tava conversando sobre outros assuntos, mas já focou, né? No interesse ali, por que ele tá sendo chamado e a curiosidade, né? Apesar que uns já levantam a questão que é da Ana Bolena. Tem uma coisa que eu acho legal nessa cena da reunião, quando o Thomas More recebe a mensagem do Cardeal Wolsey, né? Que ele já apresenta os personagens, ele já coloca o Rich ali, tentando se mostrar inteligente pra todo mundo que tá ali junto com ele, e recebendo sendo assim, ignorado, né? Ele tenta ser espirituoso, tenta chamar a atenção, e o pessoal não dá muita bola pra ele, acha que as opiniões dele são meio bobocas. Já sabe que o cara tem um ressentimento e uma necessidade de ser aceito nos círculos ali mais, né, elevados da corte. Você tem o Duque de Norfolk, que é um grande amigo do Thomas More, o personagem já tá sendo apresentado ali, e você sabe que é um cara que tem umas opiniões meio irreverentes pelo que ele tá falando nessa cena. A gente já tem os personagens principais aí sendo apresentados e você tendo um pouquinho da personalidade dele, de cada um deles sendo revelada nessa primeira cena. Muito habilidoso isso. Muito habilidoso, de maneira bem inteligente, né? Ele mostra como é que cada um pensa o que, né? E do que, né? Thomas More se apresenta ao Cromwell, né? É ele que recebe, né? O Thomas More e tal. E tem toda uma parada assim de barquinho, né? Porque ele vai de barco, é uma viagem super demorada. Tanto que a mulher dele fala, só vai chegar lá meia-noite e tal. Aí ele fala, não, mas eu venho tomar o café da manhã com vocês. Se apresenta ao Cromwell, eu acho que é um ator bem respeitado isso daí. Só não recordo exatamente quais filmes que ele fez. Mas ele é uma Léo cara... McKerney, né? É o nome dele. É bem conhecido, assim, é um rosto bem conhecido. Aí ele vai falar com o Cardeal Wolsey, né? Que é o Léo McKerney, né? Ele fez a Lagoa Azul. Quem assistiu Sessão da Tarde deve ter visto ele. Tá brincando, meu Deus! Nossa, meu cérebro fez bum.
Bebum. Que eu assisti tantas vezes Lagoa Azul. Só que ele tá de barba, né? Na Lagoa Azul, né? Ele fez Lady Hawk também. Lady Hawk. E ele é o padre Bebum? Eu acredito que sim. Eu não lembro do personagem dele. Que Ele é o foda. Padre Bebum. Que É legal. o Frei Tuck do filme. Sim, cara, muito legal. Crowner fica ali escutando o papo, né? Ele vai ter uma discussão lá com o cardeal, né? O cardeal chega pra ele: você, hoje de manhã, você foi contra mim. Eu sei que através da discussão dos dois, o cardeal, ele percebe que o Thomas More, ele é um cara que ele não se... né? Ele não muda a opinião dele. Não adianta, né? Não tem argumento, né? You opposed me in the council this morning, Thomas. Yes, Your Grace. You were the only one. Yes, Your Grace. You're a fool. Thank God there is only one fool on the council. Que você tem essa atenção toda dada pela câmera, esse colar ali do chanceler. Tá dizendo pro Thomas More que ele discordou dele, tá brigando, mas ao mesmo tempo tá reconhecendo que ele é um cara de opinião, né? Thomas More ainda dá uma espetada no cardeal, né? Porque ele percebe que o cardeal, ele é muito mais político do que um religioso. A gente, durante a conversa, percebe que ele também discorda do divórcio do Henrique VIII e do matrimônio dele com a Ana Bolena, mas que ele vai apoiar o Henrique VIII por questões políticas. Até porque é um cardeal, né? Ele precisa, né, obedecer os preceitos da igreja, que era contra, né? Não tem nessa parte aí que o cardeal fala pra ele: você seria um ótimo clérigo, né? Aí ele fala: o senhor também. O cardeal, já que ele é um homem muito político, ele fala assim que vai haver uma briga, né? Por conta de se o rei não tiver um filho, por isso que algumas pessoas acabam apoiando, né, também. Do direito que o filho tem, né? Paradas todas, né? Ceda um pouquinho, ceda aqui, ceda ali, porque é tudo pro bem em geral. Cede um pouquinho, dá seu pé, depois dá a perna, dá a mão, dá o pescoço. É assim, é desse jeito. Se você pensar bem, é sutil a conversa, né? O diálogo da traição é fantástico, é perigoso. E isso o Thomas More percebe. Ele tem uma visão assim, mas a visão dele, por mais que ele seja religioso, ele defende uma causa religiosa. Ele é de um legislador. Sim. Então ele chega assim e fala: não, a gente tem que ter regras. Temos que ter regras, senão vira uma zona isso daqui. O Thomas Wolsey, que é o chanceler, ele tá numa posição muito delicada, porque sim, ele é um representante da igreja como cardeal, porém ele é o chanceler do reino. Ele vai se conduzir como o Thomas More. Certamente o destino dele tenderia a ser o Thomas More. Ou seja, ele tem que conduzir a questão de forma política e não religiosa. Tá aí uma coisa que praticamente uma coisa anula a outra, né? Política mais religião, né? Enquanto eles estão conversando também, o Henrique VIII, ele chega, né, assim, do castelo, vindo da casa da amante, né? Que seria a Ana Bolena, com quem ele quer se casar e tal. Então ele tava lá na casa dela. Ele fala assim: eles estavam fornicando. Sei que no final do diálogo ali acaba o cardeal falando pro Thomas More: você é meu inimigo, né? Aí você já pensa ali, o espectador fala: o cara vai fazer qualquer coisa pra acabar com o cara, né? O Cromwell, que é um abelhudo que tá ali escutando tudo. Que é o abelhudo, tá ali atrás dos bastidores prestando atenção. Na conversa, interessado muito no assunto. E não por interesse do chanceler. O cardeal chega pra ele e fala assim: o que você acha de ser o Duque de Norfolk, né? Aí ele fala: excelente. Aí, o que você acha de ser o Cromwell? Aí ele fala: antes eu do que o Cromwell. Ele mesmo faz um ar de concordo. O Cromwell, ele é o vilão, né, ele é mostrado como vilão nessa representação. Ele foi uma figura assim muito curiosa e contraditória da história inglesa, né, e tal. Alguns o veem como um verdadeiro herói, outros como um oportunista barato, enfim, ou a mistura dos dois. Mas ele tá muito bem interpretado, né, pelo Léo McKern. E é uma interpretação assim, ele tem alguma coisa de ave de rapina ardilosa que fica ali aproveitando o melhor momento, né? Fica quieto, mas na hora H ele põe as garras de fora. Eu acho que é importante também a gente lembrar dessa cena, que quando ele vai sair, ele é assediado pelo pessoal, porque ele é jurista também, o Thomas More. O pessoal que quer que ele interceda, né, nas causas deles, e uma mulher vem trazer um cálice pra ele, né? Que vai dar merda, por causa disso aí, por causa do cálice, né? Ou eles vão tentar, né? Pelo menos, né? Por que ele não pegou o cálice e devolveu pra mulher? Porra, que saco. Não, mas ele foi empurrado, você percebeu que o negócio foi rápido, ele foi... Não, mas ele foi todo mundo empurrando, não, tá. Aí chega um cara todo bem vestido e fala assim: o meu caso é super importante. Ele, tá, dá o papel aí. E vai embora, né? Ele tenta
tenta jogar o cálice fora no mar, aí o barqueiro fala, não, que é isso, esse cálice vale muito dinheiro e tal, e ele fica com o cálice, e isso é uma coisa importante, porque depois ele vai dar esse cálice pra uma certa pessoa e vai fazer vai ser muito importante mais pra frente. Rapidinho, eu acho que esse cálice era de plástico, claro, porque na hora que jogou, o Ele bagulho boiou na hora, porra. Quando o negócio é pesado, afunda com tudo, né? Vai ver que naquela época a prata tinha densidade diferente, alguma coisa. Não, mas ó, só uma curiosidade aqui sobre um comentário desse barqueiro que é curioso. Quando ele tá voltando, o Thomas More pergunta, né? Ah, você me leva pra tal lugar, pra casa dele? Leva. E a taxa? É a mesma, né? Agora, não sei por que as taxas de transporte são mesmo, na ida e na volta. Mas os legisladores nunca remaram, pois a volta é contra a corrente. Lembra que ele reclama? É verdade. Dá mais trabalho, né? Pô, é muito mais cansativo. É o mesmo preço. Sim. Aí quando ele chega lá, quem tá esperando por ele nas escadarias dormiu a noite inteira? O Richard. O riquinho rico, exatamente. O Richard Rick, né? E que nosso amigo John Hurt, né? Que é o John Hurt. Aí ele chega e fala assim, eu fiquei aqui esperando o senhor falou que hoje se ele ia dar uma resposta, me arrumaria um cargo, né? Aí ele fala pro Richard, cargo é de professor, né? Aí ele fala assim, poxa, professor, tem aquela discussão, ele fala assim, pô, mas que não é muito relevante que eu vou fazer. Aí o Thomas fala, poxa, mas seus alunos vão saber, Deus vai saber, e o Thomas acaba dando o cálice pra ele, né? Ele fala que vai vender, ambicioso, rapaz. É interessante nessa discussão, porque o Thomas, ele reconhece que aquela peça é suborno, e ele até explica pro Rick isso. Fala, você vai ganhar mansões, né? Só que eu percebi que ele falando, ele deixou o moleque mais com vontade de ser um cara poderoso dentro daquele sistema, né? Ele se recusa a dar um cargo pra ele na corte, que ele já percebeu que ele é uma pessoa, o Richard, que ele se deixa levar pelas suas ambições, pelos seus delírios, pelos seus sonhos, e ele não tem uma fortaleza moral. Então na corte ele ia ser subornado, manipulado e usado, ou ia se tornar um grande crápula para poder ascender mais, né? Thomas More achava que ele no emprego simples, talvez as qualidades deles prevalecessem. Já na corte, o que ele tinha de ruim ia vir à tona, né? Ele já era um crapulinha, né? Era um aspira de crápula, né? Porque, porra, as atitudes dele e tal, a maneira como ele queria manipular as pessoas, né? E puxa saquismo e tudo, o Thomas sacou logo como é que ele era, né? E é uma atuação maravilhosa, porque o tempo todo ele faz aquele ar de coitadinho, de pessoa simples, mas você percebe algumas mudanças de expressão que o ator tem em momentos chaves. O cara tá dissimulando o que ele realmente é, né? Ali dentro o cara é como você falou, já é um crapulinha já pronto, né? John Hurt, exatamente. Jovem ainda nessa época, né? Mas já um ator que tá tendo uma interpretação de gente grande nesse filme, né? Sim, excepcional. Deixa eu defender, deixa eu bancar o advogado do diabo mais uma vez. Vai lá. O Richard Rich, eu fiquei pensando, o que motivaria a pessoa a ser daquela forma? Eu, curioso que sou, depois que assisti o filme, fui pesquisar um pouco sobre o que era esse Richard Rich. E ele se tornou depois o chanceler da Inglaterra. Ele já tinha alguma estrutura familiar, o que ele queria era uma projeção, justamente ele queria um emprego, mas eu imagino que naquela época as formas de se conseguir emprego não eram muito diferentes da de hoje. Quem indica já funcionava. Tinha que rolar uns favores, Tinha que rolar uns favores, e ele precisava. Quem melhor do que a pessoa próxima do rei, um amigo pessoal do rei, para indicar ele para uma função de relevância? Se ele tá querendo galgar uma carreira política relevante, a função de professor certamente não cabia a ele. Não era o interesse dele. Contudo, claro, Thomas More percebeu que ele não era a melhor personalidade para que ele indicasse. E aí ele teve... Correto, sim. Que nesse ponto, acho que todo mundo confiava no Thomas More como um juiz de caráter. E eu vou fazer um link com o podcast anterior, de alguma maneira. Nós falamos anteriormente dos duelistas, do Duber e do Ferrot, né? O Duber, o cara é bem sucedido, de família e tal, e o Ferrot, aquele cara que recebendo ali suas patentes, aumentando as patentes por capacidade. O Richard Rick, ele não queria ser um Ferrot, ele queria ser um Duber. Foi tentar de todas as maneiras, pedindo favores, fazendo conchavos, ser um cara respeitado, bem sucedido, né? E que conseguiu, né? A história mostra que ele conseguiu, né? Independente do que ele fizesse, né? E ele é o oposto do Thomas More, ele é uma espécie de reflexo oposto dele, porque enquanto que o Thomas More é o homem que não vendeu sua alma, o Rich é o homem que vendeu sua alma e leiloou praticamente, né? A alma tem preço. Ele é o Thomas More bizarro. Do mundo paralelo, Depois de saber que ele chegou a chanceler dessa forma, eu me sinto constrangido pela humanidade. Ele conseguiu, né, o que ele queria, né, e tal. E aí que vem o debate que rola em
no filme inteiro, que é o que é você se vender, né? Ou vender as tuas ideias, ou você se arquear ao que os outros querem que você seja, né? E você não ser de verdade. Thomas More vai ter esse diálogo aí com o Richard, depois vai entrar em casa, vai ouvir uns risinhos, tá a filha dele logo cedo com o namorado, né? Que é... Teretetê lá, né? Exatamente, de teretetê logo cedo. Aliás, é uma pessoa muito interessante, eu achei esse personagem, o namorado dela, porque ele não é um cara que se encolhe, não. Entendeu? Ele é alguém que bate de frente, né? Eu acho que é por isso até que o Thomas More também acabou simpatizando com ele, porque ele chegou, reclamou, né, que o cara tava lá logo cedo. O Thomas More, né, chegou e falou pra ele que não autorizava porque ele era protestante. Você é um herético, né? Ele fala pro William, né? Você é um herético, então você não pode ficar com a minha filha. E ele fala que ele é um herético, ele é um cara que muda de opiniões rapidamente, que é uma coisa que eu imagino uma pessoa como Thomas More aceitar alguém que fica mudando de opinião uma vez por semana. Então, o legal é que quando eles falam, né, o Thomas More, o jeito que ele fala, parece pro ouvinte que não viu o filme, né, que ele é assim, irredutível, ele é ruim, o Thomas More. Não, ele faz umas tiradas assim, ele boceja quando o cara fala. Eu estou gostando. Ele faz umas caras e bocas assim na frente, os caras ficam putos. Ele faz isso pra mulher dele, pra filha, pra todo mundo. Ah, ele é ótimo. Não, o personagem, ele, pelo menos na interpretação, ele é uma pessoa irredutível, de certa maneira, mas ele é uma pessoa de fácil convivência, né? Dá pra perceber isso, né? Ele não é de bater de frente, ele é de tentar confraternizar de algum jeito, né? Ele é inteligente, ele é uma pessoa inteligente, né? Tanta mulher, tanta mulher, isso é importante, quanto a filha, eles ficam perguntando, e o que foi? Qual foi o assunto da conversa? E ele prometeu não falar, né? E ele desconversa numa boa. Ele começa a falar, nossa, mas o céu tá azul, né? Pedaço de telha não é caco, o caranguejo não tem pescoço. Você começa assim, ele né? É ótimo, ele é cara de pau, ele é ótimo. Cara de pau, assim, no jeito. E sem mentir. Ele não tá mentindo, porque ele não podia falar. Não, e o filme mostrou, assim, só uma filha, né, dele, né? Que é a Margaret, né? O seguinte, ele teve mais filhos, né? Só que o filme focou nessa filha, que foi a filha que aparece mais na história mesmo, dentro do contexto histórico, ele tinha filho adotivo também, né? Tinha, não, porque é o seguinte, a esposa já é o segundo casamento, a Margaret é filha do primeiro casamento dele, né? E tal, quer dizer que foca, obviamente, mais nessa filha, que ela aparece mais dentro do contexto histórico, né? Mas ele teve mais. Que o Zimmerman, ele fez assim, ele manteve a estrutura da peça teatral, pra não ter muita gente, né? Sim. Essa foi a ideia. Parece estações passando, né? Dá pra ver que o pessoal tava numa fase, acho que é na primavera e tal, fase quente. Aí já no inverno se vê ali o Duque de Norfolk. Ele vai visitar o Cardeal Wolsey, né? Que ele tá morrendo. Né, ele vai buscar o colar, né, de chanceler, né? Isso. Foi uma das primeiras cenas do filme que eu fiquei assim de queixo caído, porque quando o Cardeal Wolsey aparece pela primeira vez, não aparece ele, aparece o colar, depois abre pra gente ver que é ele, né? E foca também no manto dele. Nessa cena o cara tá sem o colar, tá sem o manto de cardeal, é o homem ali, não é mais o cargo. E ele é focalizado com a cabeça de cabeça pra baixo, né? Sim. Ou seja, a visão que a gente tinha anteriormente dele tá invertida, ele não é mais um cara imbuído de poder, é um homem às portas da morte, que não tem ninguém que valha por ele. A maneira como essa cena foi feita, construída, e a ideia de focalizar o cara com a cabeça virada de cabeça pra baixo foi fenomenal, né? Uma coisa que a cena diz também, que eu acredito que o diretor quis colocar, é que ele tava em desgraça, porque ele foi... Sim. Ele foi tirado do cargo de chanceler, acusado de traição. Justamente porque ele não conseguiu fazer aquele intento que a gente comentou antes, da questão do matrimônio, que foi a discussão que ele teve com o Thomas no começo do filme. Isso. O que até fala pra ele assim, ó, você só tá aqui por piedade, né? Que era pra você estar preso, né? Numa cela, né? O pessoal é impiedoso, o cara tá morrendo lá e larga essa, ele morre com essa. Depois disso daí, gente, vai ter a nomeação, né? Do Thomas More, né? Charged by the King himself, here openly to declare how much all England is beholden to this man, and how worthy he is to have the highest room in the realm, and how dearly the King's grace doth love and trust him, not only for much good counsel delivered in council, but for better counsel yet, the which is privy to the King's person,
And this same Sir Thomas More, here made before you all to be Lord Chancellor of the Realm. Eu gostei muito da maneira como a cena foi mostrada, porque, sabe, muitos extras, né? Muita coordenação, né? De maneira habilidosa, assim, do diretor pra mostrar a cena, né? Eu adorei, eu gosto desses planos, sabe? Que foca muita gente. É uma composição com as roupas vermelhas de todo mundo e o Thomas More com a roupa mais escura se destacando, né? Outra cena muito bem feita, muito bonita visualmente, muito bem composta. Foi uma parte muito engraçada, eu pelo menos achei engraçada, que é a parte da visita do rei e da comitiva à casa do Thomas More, né? Pisar na lama. Pisar na lama. Mas eu achei aquela cena mais de terror, parecia filme de terror ali. Não, mas eu pelo achei que transmitia. Sim, não. Por incrível, era uma mistura de engraçado com terror. Cara. Sei lá, tragicômico o negócio, né? Que, aliás, não, a composição da cena também é linda, porque você vai ter os barcos chegando, né? Tudo muito grandioso nesse filme, né? Tem cara de filme, né? Superprodução. Né? Superprodução. E ele vai chegar, o rei, obviamente, ele vai pisar primeiro, né? Ele pisa com aquele ar imponente e ele taca o pé na lama, né? Ele olha pra trás, isso é muito bom, eu fiquei dando risada. Ele olha pra trás e vê se tá alguém rindo, né? Quando ele vê que não tá ninguém rindo, ele começa, haha, haha. Ele estava se divertindo com a situação. Na verdade, ele estava se divertindo com o fato de que as pessoas que estavam lá no barco, os cortesãos, estavam com medo dele, né? Que ele visse alguém rindo. Não, mais pra frente a gente até descobre que o cara é louco mesmo, né? Que ele tinha sífilis, né? Sífilis deixa a pessoa maluca com o tempo, né? Então o cara era meio doido também. Então o pessoal não sabe o que esperar dele, né? Pode vir qualquer coisa. Ele pode estar numa boa, pode te mandar pra forca. O personagem do Henrique VIII, pelo pouco que eu li sobre o Henrique VIII, essa cena não me surpreendeu tanto, porque na juventude o Henrique VIII, ele era uma pessoa muito ativa, ele foi um rei jovem e ele praticava esportes, ele gostava da atividade de caça. Era músico, ele era compositor. Muito espirituoso, então eu não me surpreendi no sentido negativo desse momento, porque eu achei que era uma característica da personalidade dele. Vamos fazer uma brincadeirinha. Agora, pra corte, sim, eles tinham que demonstrar respeito pro rei, então eles estavam meio que acuados. Vamos esperar o que ele vai fazer e nós reagimos de acordo. Que coisa, que tenso que deve ser tu ser cortesão, né? Tu tem que esperar pra saber o que você vai fazer, o que você vai falar. Cabeças rolavam constantemente naquele período. Lembrar também que aquilo era uma visita surpresa. Não, visita surpresa e o pessoal já tava com o banquete todo armado, né? Desesperado, descabelado, né? Só fazer um comentário, quando ele junta tudo, ele começa a apresentar a família, lembra? Pro rei. Aí ele apresenta e o rei pergunta se aquela era a filha, que era estudante. Nessa hora, a mãe, né, fica preocupada. A própria filha olha pro Thomas More, né? Aí o Thomas dá aquele sinal, mexe com a cabeça, depois de falar. Né? Aí ele responde que entre as mulheres era sim reconhecida, uma pessoa, um estudante. Aí só essa cena mostra o que era naquela época. As mulheres não liam, as mulheres não estudavam, eram analfabetas. Sim. A esposa do Thomas More era analfabeta. Era analfabeta a esposa. Você percebe isso no final, mas ali você vê aquela cena. Aí quando ele começa a falar, o rei Henrique, você lembra que ele começa a falar em latim e ela responde. Aí o Henrique VIII, você viu que ele ficou puto da vida e mudou de assunto? Mudou, ele falou... Mudou porque ele tava falando mal latim e ela tava falando melhor que ele. Então ele é um arrogante. Era um merda. E ele vira assim, ela continua falando, né? O Thomas More segura, dá uma chacoalhada nela, na filha. Não, aí ele vira, ele fala assim, mas eu sou um bom dançarino, olha só minhas pernas de dançarino. É uma pessoa assustadora, né, que tu não sabe o que esperar. Né? Assustador. Porque aí ele manda, o pessoal vai lá pra dentro, né? Ele fala pra filha, você gosta de música? Porque vamos lembrar, tem músicas mesmo desse rei. Então, o Henrique VIII, ele compunha. Isso, ele compunha, tem músicas dele. Então, mas o pessoal vai lá pra dentro, né? O rei chega e fala pra filha dele, fala assim, você gosta de música? Vai lá ouvir música, né? Que ele também tem músicos, né? Na comitiva, né? E enquanto isso, ele foi lá pra conversar com Thomas More, né? Ele fica ali no jardim conversando. E começa novamente a encher o saco do Thomas More pra ver se ele muda de opinião, né? Ele não tava enchendo o saco, ele tava chinchando. Pela primeira vez eu vi o Thomas More botar a mão na cara, ai meu Deus. Você viu ali que doía, você viu que tava doendo no homem. Pressão política terrível. E que cena primorosa, viu? Pois é. E ele começa a gritar, né, gente? O rei começa a gritar, eu tô cercado de bajuladores. Your Grace, no opposition, I say.
no opposition. I'll leave you out of it, but you are my Chancellor. I don't take it kindly, and I'll have no opposition. I see how it will be. The bishops will oppose me. The full-fed princes of the church. Hypocrites, all hypocrites. Mind they do not take you in, Thomas. Catherine's not my wife. No priest can make her so. They that say she is my wife are not only liars, but traitors. Yes, traitors. E o pessoal tudo escutando lá dentro, né? Aí a gente vê que além de ser brincalhão e das pessoas terem medo dele, ele tem uma personalidade instável, ele é dado a roubos de ira, de raiva, é vingativo, né? E é autoritário, não aceita contradição e não aceita oposição. E essa raiva que ele demonstra nesse momento é um recado, né, pro chanceler, o Thomas More, porque durante a conversa o Thomas More tentou, né, assim, educadamente dizer que certas coisas não ia dar para ele concordar com o rei, ele ia ter que, né, manter a posição dele, etc. O ator, o Paul Scofield, de uma maneira muito, assim, sóbria, ele passa uma tensão no rosto quando ele tá falando com o rei, e ao mesmo tempo a gente tem essa cena cortando pro pessoal lá dentro da casa, todo mundo com o ouvidinho na janela tentando escutar a conversa dos dois, porque sabe que ali tá sendo, essa conversa é importante, ela pode sair algo muito bom ou muito ruim daí, né? Sei que o Thomas não se dobra, né, à vontade do rei, né, ele pede mais tempo, né, pra pensar, ele deixa meio em aberto, né, o negócio, né, e o rei é muito, emputecidamente, ele resolve ir embora. Entendeu? Ele fala assim, eu vou embora. Thomas More deixa em aberto, mas o rei deixa bem claro que não terei oposição nesse assunto. Como um bom monarca absolutista que ele era, né? É verdade. De todos os do período dele. Porque o rei vai embora antes da comitiva, né? Ainda sai com cara de pegadinha do malandro, né? Que é... Não sei jeito, eu fiquei rindo. Ele ficou, seus trouxa. Saiu com o bar. Ele deixa todo mundo pra trás. Aí o Cornwell vai conversar com o Richard e oferece apoio, né? E o Richard cai na lama, né? Nossa, é muito humilhante essa cena aí, né? E cai na frente de todo mundo, né? Tropeça e o pessoal ri muito da cara dele, né? E o Richard também, depois que ele cai na lama e vai falar com o Cromwell, depois ele vai até o Thomas More e fala, me dá o meu cargo, eu prefiro que você me dê o cargo do que o Cromwell. E o Thomas More, não vou dar cargo nenhum, vai procurar sua turma. Ele chega e fala assim pro Richard, fala, você não vai aguentar nem essa noite. Aí me lembrou o Jesus, cara, com o Pedro. Fala assim, pô, Pedro, essa noite você não vai me negar 3 vezes. Ele fala pro Richard, nem mesmo essa noite você é capaz de responder pelos seus atos. E o Richard vai lá meio que pressionar ele e chantagear o Thomas More, né? Como ele fala, agora, se você não me der o cargo, eu vou lá caguetar as suas coisas pro Cromwell, né? A mulher do Thomas More fala, prenda esse cara, né? Fala, prenda esse cara, pô. Ela já imaginava o que o carinha ia fazer, né? Mas vai prender como? É a hora que entra o Thomas More. Por quê? Não havia como. Tem que seguir a lei, né? Todo mundo fica na dúvida. Por que o Thomas More não fez um monte de coisa? Eu não considero ele um estúpido. Ele era uma pessoa que chegou e falou assim, não, gente, eu tenho que seguir as regras, eu tenho certeza, fiquem tranquilos. Ele estava tranquilo, apesar da pressão. Enquanto seguíamos a lei, essa família está protegida. Sim. Era ali, então por isso que ele deixou, deixa ele falar. O que ele vai falar? Porque eles não falavam esse tipo de coisa na frente dele. Não, nada que comprometesse. É verdade, concordo, sim. O rei foi proclamado chefe supremo da igreja anglicana, o que é até hoje, né? Foi feita aquela separação, né, da igreja. Então todo mundo tinha que aceitar. Esse foi o primeiro ato, né? Ainda não pedia-se para fazer certo, tinha que fazer certos juramentos. Aí todo mundo foi fazendo. E até o Thomas More, até essa parte ele foi passando e tentou enrolar, foi tentando protelar e tudo. Mas a coisa foi apertando. A coisa, não sei se vocês lembram, foi apertando e precisavam de uma opinião mais forte, né? Aí o Thomas More não conseguia, o rei estava pedindo isso e no dia ele pediu para que todo mundo estivesse presente nas bodas com a Ana Bolena, né? E essa cena é muito interessante, né? Que não sei se vocês lembram, que ele tá lá todo feliz. É a única cena que aparece a Vanessa Redgrave, né? E eles estão cantando rapidinho uma música, ela tá bonito, meu rei, meu amado, blá blá blá, e fica aquela cena bem sensual, né? Where are you going to, Randall, my son? Where are you going to? Aí de repente ele levanta, ele vê uma pessoa vestida, se ele olha assim, olha lá, o Thomas. Aí ele, Thomas!
sai correndo. E não era o Thomas. A partir desse momento ele pediu cobrança, aí ele começou, aperta, pode apertar. Você sentiu que a coisa mudou aí. Não sei se vocês perceberam isso. Eu acho que se sentiu ridículo, né, de alguma maneira, né. Infantilóide essa cena, né, de ele largar a mulher e sair correndo atrás do cara, né. Exatamente. Como era importante a opinião do cara, né, sobre isso, né. Putz. Por quê? Porque ele era justo. A fama dele é de ser justo. O que ele ia fazer era transformar o Thomas More numa pessoa suja. Ele ia transformar, fazendo. Se o Thomas More aceitasse, como todo mundo estava aceitando, cedendo, todo mundo cedendo, ele deixava de ser uma pessoa confiável, uma pessoa que julgava, um juiz bom, né? Sim, sim. Era isso que ele estava querendo fazer. Eu queria falar rapidinho um negócio que me chamou a atenção, da maneira como o diretor Fred Zinnemann, na cena em que os cardeais e os bispos estão sendo intimidados, declarar o Henrique VIII como líder da igreja anglicana, aceitar o divórcio dele e o matrimônio dele com a Ana Bolena e tudo mais. Você tem aquela cena que você está focalizando os cardeais, na ponta mais próximo da gente, tá o tal do arcebispo Kramer, que é o ator, o Círio Luckhan, que ele vai estar depois na bancada do processo contra o Thomas More. Né, que interroga ele e tudo mais. E você percebe que tá todo mundo com cara de indecisão. Esse ator que tá na ponta, ele é o que faz aquela cara de que olha pra todo mundo e fala, vamos aceitar, né? Então ele já introduziu também mais esse personagem e deixou claro que com a liderança dele, né, desse sujeito do Kramer, os outros bispos e cardeais ficaram todos ali como ovelhinhas ali seguindo a vontade do Henrique VIII, né? Thomas acaba se demitindo, né? Ele se demite, né? O amigo dele, né? Ele vai lá pra retirar o colar, né? Ele chega lá, só que o Duque não pode retirar o colar, né? Então aí ele pede ajuda pra mulher, a mulher fala, não, eu não concordo. E ninguém eu acho que eles não querem ajudar ele a retirar o colar, porque entendem que essa atitude dele de renunciar vai botá-lo numa situação, né? E a filha acaba apoiando, né? E retira o colar dele. Sei que depois vai ter um diálogo tão interessante que ele vai embora segurando o colar e conversando com o Thomas More. Aí ele fala assim, poxa, por que você tá fazendo isso? Não tem uma outra maneira de lidar com isso daí e tal. Aí tenta, sabe, fazer o Thomas falar. Aí o Thomas vira pra ele assim, se eu falar pra você, você não fala nada pra ninguém? Aí ele fala, sim, fica só entre a gente. Aí ele, quer dizer então que você está conspirando contra o rei guardando segredo. Aí o amigo dele fala, poxa amigo, por que você tá me pregando peças assim? Aí ele responde, fala assim, não, tô te mostrando o sinal dos tempos, como é que estão as coisas agora. É muito legal esse diálogo aí. Isso é muito bom. Pô, você me pegou. Toda hora o Norfolk era pego. E eu acho também que nesse diálogo ele deixou claro pro Norfolk uma coisa. Ele falou, você é meu amigo, tudo bem e tal, mas você está ali ao lado do rei, etc. E ele vai pressionar você a me pegar também. Então você é meu amigo por enquanto. Daqui a pouco você vai ter que escolher entre eu ou você, né? Então... Uma coisa que a gente não comentou, mas é uma coisa interessante que a história, nos diálogos entre os personagens vai ter, né? O Thomas More não é rico, obviamente, porque ele não é corrupto. E dificilmente as pessoas que não são corruptas, elas né, pelo menos em política e tal, né, elas só são milionárias, multimilionárias quando elas estão fazendo alguma coisa errada, né? Porque o cargo não te dá mais grana, tu não vai ficar podre de rico. Sei que ele acaba demitindo os empregados dele, né? O mordomo até tenta ficar com ele, aquele mordomo curioso. É Matthew, se não me engano. Matthew, né? É Matthew, você não quer ficar, né? Por coisa você não vai pagar? Não. Você vai ter aumento de trabalho e menos grana, tu quer ficar? É melhor eu aceitar. Ele achava que talvez o Matthew ficasse porque a vida toda ele relevou o fato do cara ser um fofoqueiro curioso e ficar bisbilhotando. E aí tem uma conversa dele com a esposa que é muito interessante também, porque ela sempre contra essa situação, né? Ela fala assim, pô, eu quero pelo menos entender, já que eu perdi, né, o status, né? Eu quero entender essa situação direito, né? E ele tenta conversar com ela não compreende, né? Ela não aceita, né? A esposa fala pra ele assim, poxa, você é um bobo se você acha que você vai poder ficar aqui tranquilo depois de tudo isso que aconteceu, né? Eu acho que ele ainda não tem a noção do quanto o Henrique VIII tem fixação nessa coisa de ser, não, e também de ter pessoas eminentes corroborando a opinião dele, né? Até onde ele está disposto a ir para que todo mundo concorde com ele, né? Thomas More ainda não tinha ideia do quanto ele estava, né, obcecado por isso, né? Então, o Richard vai visitar o Cromwell, olha lá, agora saiu, e vai conversar sobre esses aspectos aí do Thomas More, né? Só que ele vai como um escrivão, né? Algo assim, né? Pra ir anotando, né?
que acontece, né? Traz a testemunha, que é a pessoa que deu o suborno da taça, e o Duque de Norfolk tá tentando ajudar, né, o Thomas More, né? Tá falando assim, olha, ele não fez nada errado, esse negócio da taça aí, não adianta vocês, que ele já vendeu a taça pra outra pessoa, o Richard, eu vou falar que a taça foi roubada. O legal foi a data, como é que chama? A decisão no tribunal foi em abril. Aí ele falou, ele vendeu em maio aqui, tá a nota aqui. Quer dizer, não adiantou em nada. Não adiantou, Não né? mudou a opinião dele, ele parece que ferrou com o marido lá da mulher lá. Eles viram que esse negócio da taça aí não rolou nada, né? A gente até comentou sobre a festa, né, e tal, só que a festa é depois disso. Pois é. Não, mas tudo bem, mas o Cromwell fala pro Sir Thomas More que ele tem que abençoar esse casamento, que ele tem que ir pra festa, que é aí que vai rolar a parada então, né? Da festa que o rei, o bobão, né, vai ficar lá correndo atrás do Thomas More, né? Eu queria lembrar uma cena que já passou, que é o momento em que o Cromwell tá conversando com o Rich, e ele tá querendo arrancar do Rich essa história do cálice. E aí o Rich fica, não posso falar nada, tal, e etc. Ele fala, é mesmo? Você não pode falar nada mesmo? Pois é, acusa lá o Thomas de várias coisas, né? Primeiro tenta com o cálice, não consegue. Ele já tava precavido, ele achou que iam tentar atacá-lo com esse negócio do cálice. Aí ele veio falar do negócio do livro, né? Porque o Thomas More escreveu um livro junto com o rei, né? Não é verdade? Defesa da igreja. Foi aí que ele ganhou o título de defensor da igreja, né? O Henrique VIII. Sim, então, porque como o rei mudou de opinião, ele não queria mais ser casado com a Catarina e queria casar com a Ana Bolena, ele queria dar a entender que, na verdade, quem obrigou ele a escrever o livro, quem deu as ideias foi o Thomas More, né? Sendo que não era assim, né? O Thomas só ajudou, né? E o Thomas More, ele é muito inteligente, fala que o rei quer me punir por um livro que eu escrevi junto com ele, é isso. Interessante, né? Aí ele falou, não, o rei foi forçado, Eu forcei o rei? Aí ele fala, você influenciou. Absurdo, né, cara? Como os caras usam de estratagemas, né, pra tentar pegar, né? Uma coisa que eu achei interessante nesse trecho do filme é que, apesar do Cromwell falar que foi o rei que pediu isso, não fica claro nitidamente que é o rei que tá pedindo. Dá a impressão que é algo mais pessoal entre ele e o Thomas More do que exatamente uma perseguição do rei. É verdade, isso eu ia comentar, Ivan. Foi bom você ter lembrado. No começo, quando ele chega, ele fala assim, todo sorridente, né, o Cromwell, né? Aí ele falou, isso aqui é um interrogatório, né? O Thomas More fala, não, é só um bate-papo. Aí quando chega no final, terminamos o interrogatório, não sei o que, que ele assume, está totalmente diferente. Aquilo foi um interrogatório, é uma prévia. E eu acho interessante também, completando isso que o Ivan falou, que nessa cena, eu acho que pela primeira vez, você vê o ator, o Paul Scofield, que faz o Thomas More, ele levantar a voz. Sir Thomas More, have you anything to say to me regarding the King's marriage with Queen Anne? Ele tem uma postura mais agressiva. I understood I was not to be asked that again. Then evidently you understood wrongly. These charges are terrors for children, Master Secretary, not for me. Porque ele percebe que o negócio do Cromwell com ele é pessoal, então ele também não dá o braço a torcer, ele também peita o cara no mesmo nível, né? E deixa claro que ele não vai ser pego tão facilmente, né? Não, eu queria dizer, esse ator, cara, quando ele levanta a voz, cara, que potência, que voz é essa, hein? É de tremer as paredes, né? Vocês perceberam? Até no final, quando ele dá aquelas declarações, o cara, ele fala com uma voz impostada, dá pra ver que é um ator de teatro, gente. Mesmo aquela voz que reverbera no ambiente, né? E quando ele resolve falar alto, então, sabe, é sensacional, viu? E põe respeito. E é depois dessa cena que acontece aquela outra cena muito importante também, né? Quando ele vai pras barcas, né? Nossa, sim, né? Que ele tá, tristeza, né? Tá caindo em desgraça, né? Primeiro ele tenta pegar um barco, ninguém vai lá pra ele poder subir no barco. Aí ele encontra o amigo dele, que é uma cena que eu também acabei até achando... O amigo dele no escondido. Isso, gera um humor involuntário, porque... Fala, o que você tá fazendo aqui, Howard? Aí o Howard, tô sendo seguido. Aí ele pega, joga uma pedra... Tem um cara, né? Sai um cara de trás de uma moita lá, né? Olha lá, tá vendo? O cara tava me seguindo. Aí o Thomas, ele resolve que ele não vai deixar acontecer nada com o amigo dele, que ele percebeu que o amigo dele ia fazer qualquer coisa por ele, né? E ia acabar se enrolando também por conta dele, né? Ele pensou assim, eu vou simular uma briga com esse cara. E começou a falar alto, coisas assim como se estivessem tendo uma discussão, né? Os dois, né? E ele acaba, desse jeito, libertando o amigo dele de alguma desconfiança que alguém tivesse, né? Mas é muito triste, né? Que você
fala assim, pô, dá pra ver que os dois se gostam muito, né? O Nigel Davenport, que faz o Duque de Norfolk, ele também tá muito bem nessa cena. Muito. E uma coisa engraçada é que ele, pra ajudar o Norfolk, pro Norfolk não ser considerado traidor, porque eu tava conversando com ele fala bem alto algumas coisas que podem depois ser usadas contra ele mesmo, né? Ele se coloca no fogo pra não comprometer o amigo, né? Nesse momento eu senti tanta pena dele, né? Porque, porra, ele sempre um cara honesto, né? Nunca foi corrupto nem nada. E o cara tem que voltar pra casa a pé, né, meu? Achei essa cena uma das cenas mais emocionantes do filme, assim, uma prova de amizade entre os dois incrível. Uma do Duque de Norfolk estender a mão a ele, mesmo sabendo que ele estava em desgraça, tentar se aproximar pra ajudar de alguma forma, e ele de abrir mão dessa amizade. Tô nessa, mas você não precisa estar junto nessa, porque eu sei o meu destino. Foi muito bonito, eu achei. É, por isso ele chega de manhãzinha, depois de caminhar a noite inteira, né? Porque é bem distante, né? Ele chega de manhã, a filha vai recebê-lo, e ele fala pra filha, olha, você e todo mundo tem que fazer o juramento, né? Não, ele até fala, se tiver um jeito de eu mesmo fazer o juramento, eu vou dar um jeito de fazer, se eu puder, né? Se isso não for contrariar demais as minhas convicções, mas mesmo que eu não faça, eu acho que vocês devem fazer, porque as convicções são minhas, né? Vocês não têm que me seguir e ter o mesmo destino que eu, né? Ele sabe que tá pra ser preso, né? Como acontece, né? Acaba sendo preso, né? Com alguns livros e tudo, e fica numa cela lá, né? Vai passar um longo período, assim. Pela passagem das estações, ele ficou o quê? Mais de um ano, né? Preso, né? E sendo julgado, né? Uma maneira muito interessante de mostrar a passagem do tempo também, né? Eles estão tentando implicar o cara de qualquer jeito. Então eles não querem fazer alarde, né? Do que eles estão fazendo. Aí fica essas audiências noturnas, né? De acusação, né? Eu sei que ficam furiosos, né? Eles não conseguem. E o Richard, que tá presente, né? Depois ele fala assim, tem uma vaga aí em Gales, né? Pra procurador-geral de Gales, né? Só que o Cromwell tá super nervoso, fica falando assim, a gente tem que dar um jeito de fazer esse cara se entregar. Aí o Richard, ó que filha da puta, ele chega e fala assim, torture. Entendeu? Olha isso, né? E aí ele vira assim, dá aquela risada assim, o rei não quer isso sobre a consciência dele. É uma coisa engraçada, porque nesse momento, até aí, o More, ele estava se valendo do seguinte, ele dizia, olha, vocês estão dizendo que eu nego o direito do rei de casar com a Ana Bolena, eu não assumi esse direito, mas eu também não neguei, eu fiquei na minha, eu não falei nada, né? Então até então ele não pode ser acusado diretamente de estar fazendo oposição ao rei se ele não se pronunciou, né? Tal. E aí que vai entrar falso testemunho do Richard mais pra frente, né? E ele pede livros, né, na inocência dele, né? Ele fala, vocês podiam levar outros livros. Fala, será que vocês podiam levar mais livros pra mim? O cara vira pro outro, como é que é? Ele tá com livros? E manda o Richard retirar os livros, né? Pede pra ver a família também na égua, né? Vixe, o cara, puta que pariu, ele tá na merda, né? E vai pra uma cela pior, né? Ainda por cima. Ele vai indo cada vez para celas menores, menos confortáveis, e é engraçado como a maquiagem vai mostrando o ator com os cabelos mais brancos, com o rosto mais cheio de marcas, né? Cinza. Ele tá, na verdade, envelhecendo e sofrendo muito, né? E o ator também, com a sua postura corporal, ele mais arqueada, mais enfraquecida, ele também passa muito bem o sofrimento que ele tá tendo na masmorra, né? Dá a impressão de que passa muitos anos dele preso, mas acho que não foram tantos anos assim. Eu ia comentar a respeito da passagem anterior, quando ele tá sendo interrogado, que apesar da perseguição que ele tá sofrendo, e ele era amigo do rei, como é sabido, uma certa demonstração da amizade do rei por ele é justamente isso, que se ele aceitasse fazer o juramento, porque esse juramento ele não é para todas as pessoas, é só para quem é indicado. Aliás, de certa forma, eu acho que isso foi eu não tenho convicção histórica disso, eu não estudei isso, mas eu tenho a impressão de que foi algo meio que feito pelo Cromwell para colocar ele numa situação de armadilha. Porque assim, o rei de certa forma já estava casado, já tinha igreja anglicana apoiando o casamento dele, ele não precisava mais nada. Como existia esse juramento e colocaram ele nessa situação, você tem que jurar porque senão você é um traidor, ele bastava jurar e voltava tudo ao normal. A persistência dele em não jurar é que ia agravando a situação dele. Eu acho que ele não ia deixar o Thomas em paz, não, nem se o Thomas fizesse o juramento. Eu acho que não. Mas a proposta ali do Thomas, até a hora que chega a visita da família, né? Que é uma das cenas mais pungentes que eu vi ali, muito triste. Você via que o Thomas quase chorando ali, que a mulher dele pressionando, fazendo uma certa pressão, né? Aí eles param de fazer isso, e aí que ele fala, vão embora, que fica tranquilo, eu não vou morrer. Eu vou ficar aqui jogado, vão me jogar aqui, deixar preso pro resto da vida. Ele tinha essa esperança. Não sei se vocês lembram, ele não queria morrer, não. Ele fala, eu não quero ser um mártir, né? E mandam a família pra tentar convencê-lo a fazer o juramento, né? Fazem a família prometer, né? Que vão convencê-lo, né? E ele
não aceita, obviamente. E o pessoal começa a brigar com ele. Falar assim, pô, o que é? Você quer morrer? A mulher dele vira pra ele e fala, eu vou sentir ódio de você, se você for embora assim e tal. E tem uma chantagem emocional, claro, né? Até porque eles amam o cara, né? Não é uma coisa assim, negativa, assim, né? Porque pra subverter, sei lá. Não, eles querem que o cara saia de lá, pô, que ele volte pra casa. Ele fala, não, eu quero voltar pra casa. Se tivesse um buraco nessa parede, eu fugia, né? Que a filha fica tentando conversar com ele, né? Mas é algo assim, ela fala, Deus sabe o que vai no nosso coração. E tudo bem, ele sabe o que tá no nosso coração, mas ele também tá escutando o que sai da nossa boca, né? E ele, de certa forma, ele espera que seja o mesmo que tá no nosso coração, né? Não sejam duas coisas diferentes, né? Sim. Mas tem uma interpretação também disso. Por que ele fala pra família? Eu sei que ele tá preocupado pra família não morrer, não sofrer as consequências. Ele fala, aceita e faça o juramento, porque o que importa é o que tá no teu coração. Mas no caso dele, ele falou, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque ele era um símbolo. Ali, ele tava defendendo o símbolo, que é o símbolo da justiça. Ele falou, eu não vou ceder. Ele não podia ceder, porque ele era o último baluarte da justiça ali. Da sanidade ali, das leis ali. Filha tenta outro argumento, né? Que ela chega e fala pra ele assim, né? Mas e você acha justo você abandonar o seu cargo? E as pessoas que dependem de você, na verdade, de você ser uma pessoa justa, ser uma pessoa correta, não adianta, né? Porque ele não cede de um jeito ou de outro, né? Sei que é muito emocionante essa cena, mas é legal esses argumentos, mas na hora que a parada dele com a esposa, aquilo é demais, gente. Aquilo ela leva uns bolinhos pra ele, né? Ela vai visitá-lo lá, chega lá com... Começa a falar, nossa, esses bolinhos estão muito bons, e começa a pôr a mão na cabeça e começa a chorar, gente. And as for understanding, I understand that you're the best man that ever met or ever likely to. And if you go, well, God knows why, I suppose. There was God my witness, God's kept deadly quiet about it. And if anyone wants to know my opinion of the king and his council, he only has to ask for it. Why, it's a lion I married. A lion, a lion. Oh, this is good. Yeah, very good. Sorry, Sir Thomas. Oh, for pity's sake. Time's up, sir. But one more minute, man. You don't know what you're asking. We want. Come along, miss. For heaven's sake. No, don't do that, sir. Now, madam, don't make trouble. Come along, please, Lady Alice. Take your muddy paws off me. Filthy, stinking, cut-ahead, dirty, healthy. I'll see you, son of a bitch. Alice. Goodbye. Ali eu tava chorando junto com ele, eu tava triste ali com ele. É o único momento que a gente vê ele chorar, né? Porque ele nem mostra, porque ele esconde a cara, né? E ela abraça ele, né? Porque o carcereiro grita lá 2 minutos, né? Não, ela abraça ele e fala bem alto assim: Eu vou gritar pra todo mundo ouvir que eu tenho orgulho de você. E aí que eu penso dessa história toda do casamento do rei e tudo. Aí ele fala, casei-me com a leoa, né? É muito lindo. Ele fala, eu me casei com uma leoa, né? Muito legal. E um detalhe que eu acho que é interessante a gente falar pro público que tá ouvindo, que essa é uma cena muito emocionante, realmente dá pra levar as lágrimas, sem ser uma cena apelativa, exagerada. Ela, na verdade, o tempo todo ela é muito sóbria, tanto as atuações, né, são sóbrias, são controladas, como até a maneira como a cena é enquadrada mesmo, não é nada assim, uma emoção forçada. Não tem closes gigantes assim na cara da pessoa. Então, nessa cena você não vê aquele show de lágrimas, aqueles closes do pessoal chorando, aquelas interpretações exageradas, essas coisas. É tudo muito sóbrio, muito controlado, mas eu acho que a força tá justamente nisso, né? É uma cena em que menos é mais, né? Nossa, sim, porque dá pra ver o quanto o pessoal tá angustiado, cara, e ele também tá, só que ele não quer demonstrar também pra família, né, que ele tá desesperado, que ele sabe que vai morrer, porque eu achava que ele sabia mesmo que ia morrer, ele já tava imaginando que ia morrer, sei lá. Ele sabe que vai morrer, a gente sente com certeza que, talvez no começo da conversa não, né, que ele fale, que vamos esquecer aqui, deixa quieto, mas já no final de tudo, quando ele está se despedindo da família e a maneira como ele fala, a gente percebe que ele acha que não vão deixá-lo na cadeia lá, simplesmente não. Ele foi longe demais pra voltar atrás. Sim, cara. Você é uma cena lindíssima, cara. Nesse momento aí eu chorei desbragadamente. Chorei muito. Tô lacrimejando aqui agora. Meu Deus.
a gente já tá chegando ao final, né, do filme, né? Nós resumimos um pouco aqui, tem grandes diálogos e tal, mas aí vem uma parte que é a parte do julgamento mesmo, né? O pessoal vai fazer as acusações em público, né? Não vai ter aquele negócio de reuniõezinhas escondidas aqui e ali, né? Vão julgá-lo, né, com júri e tal. A mesa ali de julgamento é presidida pelo Cromwell e pelo Cardeal Cranmer, né? Na verdade. Eles é que estão levando avante o interrogatório final ali, né? Do Thomas More antes do júri se pronunciar, né? E acusam ele de alta traição, né? Cuja pena é a morte, né? E chamam Exato. quem, né? Pra ser testemunha da acusação, né? O Richard. Procurador-Geral de Gales, cara. Procurador-Geral de Gales, exatamente. O cara já tá com aquele símbolo lá, o medalhão do dragão, né? Que ele até pede pra ver depois, né? Eles começam a acusar o cara de não aceitar que o rei é o supremo blá 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 da igreja anglicana, né? E tal. E ele continua sustentando que ele em momento nenhum ele falou que não era. Eu apenas eu não neguei, mas também não concordei. Então vocês não podem provar nada contra mim. Ele continua ainda se apegando a esse argumento, né? Eu acho sensacional, cara, que quando ele percebe que o cara tá mentindo, ele fala assim, olha, eu sinto vergonha do teu perjúrio, entendeu? E ele fala pros caras assim, se eu fosse uma pessoa que faz essa espécie de coisa e tal, eu não estaria aqui sentado, né? Eu já tinha feito o possível pra me livrar, né, dessa situação. E até um pouco antes do Richard Hitch chegar, né, ele tava dando um banho de argumentação. Tanto é que a Câmara dos Comuns tava todo mundo rindo lá, né, do Cromwell. Isso. O Cromwell ficou putaço e falou assim, não, chama o Richard Hitch. Aí chama aí que agora é pra dar porrada mesmo. Agora... né, pra fazer uma acusação falsa, né, sacanagem, né. Então eles acabam, né, falando pro júri, falam assim, ó, é o seguinte, vocês devem decidir aí mesmo, né, eles fazem menção de se retirar pra poder ter a decisão. Cromwell fala assim, pô, vocês precisam mesmo se retirar? Olha que filha da puta, né. Chega e fala assim, vocês não sabem o que vocês têm que decidir, né, eles têm que responder ali, né, e obviamente vão julgá-lo culpado, né, de alta traição, né. E aí que vem as declarações finais do Thomas More. O Thomas More pediu pra fazer. Peraí, eu não tenho direito a fazer as últimas declarações, né, Du? É ele que pediu, né? Aí quando ele levanta, ele dá um baile ali, chega tudo. É isso mesmo, fui contra, eu quero mais que se foda. Now we plainly see you are malicious. Not so. I am the king's true subject, and I pray for him and all the realm. I do none harm. I say none harm. I think none harm. And if this be not enough to keep a man alive, then in good faith I long not to live. Nevertheless, it is not for the supremacy that you have sought my blood, but because I would not bend to the marriage. You have been found guilty of high treason. The sentence of the court is that you be taken from the court to the Tower of London. O cara até grita assim, tá vendo? Olha lá ele mostrando as garras dele, né? Que ele fala que não acredita mesmo, né? Porque a briga toda, pra quem não entendeu, a briga final, né? A acusação final, é que ele não quis aceitar que o parlamento pudesse definir que um rei que é nomeado por Deus, né? Vamos por inspiração divina, fosse o senhor de outra igreja. Tá entendendo? Olha o paradoxo, né? Tem sentido, né? Vocês concordam? Que é inspiração divina pra ser rei, né? Que tinha esse credo, né, gente? Tinha que ser ungido pelo Papa pra poder assumir o trono. Isso, não, inspiração divina, era uma pessoa, não era um ser humano que nem a gente. Assim. Entendeu? Era uma pessoa, sabe, foda, totalmente foda. Bom lembrar uma coisa, né, que essa é uma situação toda muito sórdida, porque ele era casado com a Catarina, só que ela primeiro era assim, é o seguinte, a Catarina era casada com o irmão mais velho dele, entendeu? Só que aí o cara morreu. É isso, e ele começou a viver maritalmente com ela, né? Isso, ele começou a se chegar na tal da Catarina, ele queria tchum na Catarina. Aí o que ele fez? Aí ele conseguiu fazer com que a igreja aceitasse que como ela ficou viúva e tal, e ele era o segundo, parece que já era o segundo na ordem lá de sucessão, que ele... Supostamente ela era virgem. Isso, que supostamente ela era virgem, né? Vai saber. A igreja acabou aceitando que ele fosse reconhecido como o marido da Catarina. Só que ela não conseguia ter filhos, né? Ou os filhos morriam, né? Os filhos nasciam
nasciam, a maioria nascia natimorto, mas ela teve uma filha única, que foi a Maria I, né, da Inglaterra, também chamada de Blood Mary depois. Blood Mary. Então, não, a questão é que, no final de contas, olha, isso daí tudo, no final de contas, tem muita política envolvida. A igreja, na verdade, não queria melindrar os reis da Espanha, por causa da Catarina. Por isso que não queriam declarar que ela não era esposa do cara, tá entendendo? Dar o divórcio. Não era uma questão religiosa, era uma questão política, entendeu? Por isso ele acabou ficando com a Ana Bolena, né? Teve o rolo dele com a irmã da Ana Bolena, né? Que tem até aquele filme, A Outra Bolena, né? Primeiro ele ficou com a Maria Bolena, se eu não me engano era o nome dela. O rei teve um relacionamento, durante esse intervalo ele meio que enjoou dela, conheceu a Ana, aí se apaixonou perdidamente, e aí que gerou a situação do divórcio, porque ele queria ter filhos, homens, para herdar o reino. E por conta disso gerou toda essa discussão que nós tivemos ao longo do filme. Mas também não teve um fim muito bonito essa Ana Bolena, não. Se vocês quiserem saber. Tem aquele filme, gente, Ana dos Mil Dias. Exatamente. Ela durou 1000 dias, de cara. glória. Depois se danou também, né? Acabaram enrolando ela em outro processo de traição qualquer aí. Usada de incesto. O filme mostra, né? O filme tem aquele parecer que como se fosse verdade, né? Mas são acusações, porque naquela época, como nós vimos aqui pelo filme do Thomas More, as pessoas podiam ser acusadas e condenadas por crimes que elas não realmente cometeram. Exatamente. Aliás, uma curiosidade, a Ana Bolena é mãe da Elizabeth I, que tem outro filme sobre ela e muita gente gosta desse filme. Kate Blanchett, é isso? Exatamente, essa própria Elizabeth, que é filha da Ana Bolena, que é uma consequência direta ou indireta dessa história que nós estamos... Detalhe, depois tem até tem uma série foda da BBC, chamada, acho que é Elizabeth the Virgin Queen, não sei se vocês já chegaram a dar uma olhada. De qualquer maneira, é uma história super intrincada, tem religião no meio. Eu acho que a pessoa, assim, mais verdadeira dentro dessa história, dentro desse contexto mesmo, é o Thomas More. Entendeu? Que, né, que ele não se dobrava. Mas de resto era politicagem, a igreja, imagina. Totalmente, até hoje, muita politicagem, comendo solto. Pois é, alguma coisa antes da gente falar do final? Queria falar que na hora em que ele fala que ele vai descarregar a consciência, que realmente ele não concorda, e por quê? E porque ele discorda que o rei possa determinar que as pessoas, né, neguem os preceitos da sua fé por um decreto e etc. A interpretação também do Paul Scofield nesse momento, ela é grandiosa, né? Nossa. Então essa voz que você falou, que ele tem um tom de voz muito potente, uma força, uma envergadura moral muito grande, né, no que ele está dizendo ali, na maneira como ele está falando aquilo, né? E um espírito rebelde indomável, de certa maneira também, que ele tinha, né? Que ele põe pra fora nesse momento, que não se dobra, né? Desabafo final, né? Detalhe assim, uma curiosidade é que o Richard Burton, ele recusou esse papel, né? O pessoal também pensou em dar pro Richard Burton, viu? Aí você fica tentando imaginar, né? Conhecendo a atuação dos caras, como é que seria com o Richard Burton. Com o Charlton Heston eu não tive, infelizmente, acesso a ver esse filme feito pra TV, né? Gostaria demais. Se alguém puder nos ajudar aí, por favor, mande aí um link. O Richard Burton e o Charlton Heston, os dois, eram atores muito menos, assim, controlados e precisos do que o Paul Scofield, né? Então seriam interpretações um pouco mais exageradas, principalmente o Charlton Heston, né? Ele era um ator, assim, que ele tinha um lado meio histriônico, né? Ele dava umas exageradas de vez em quando feias. Fala mal do meu amigo Charlton, que eu amo. Não, imagina o Charlton Heston. Malditos! Vocês conseguiram! Vocês estragaram tudo! Não chegaram. Eu adoro Charlton Heston. Sei que aí vai vir a cena, né? A cena final do filme, que é interessante, é impactante, de uma maneira muito econômica, assim. Mostra o Thomas More, né? O céu, os pássaros. E ele fala assim, frase mais famosa dele, né? Uma das frases mais conhecidas, né? Ele fala que ele quer ser breve, né? Com um bom discípulo do rei que ele é. Aí ele diz assim: eu morro como um servidor de sua majestade, mas primeiramente de Deus, né? Perdoa o carrasco, né? Não tem a vergonha do seu ofício, né? Isso, dá moeda, né, pro carrasco, né, pelo trabalho dele. Pra afiar o machado, né, porque senão o machado pode ficar cego ou errar a pontaria, o que demoraria um pouquinho mais. Primeiramente, né, o rei, na história, né, isso já indo pra história, não pro filme. A pena que o Thomas More ia sofrer ia ser, primeiramente ele vai ser enforcado, o seu corpo vai ser jogado no chão com vida e depois esquartejado.
degolado. Essa é a pena da lei. Isso, só que aí depois o rei ficou com peninha e falou assim, não, pode só degolar ele, tá? Aí disse que o Thomas More comentou, né, dizem, né, que ele comentou assim, olha, tomara que a piedade do rei nunca alcance meus amigos, né? E fala, porque, porra, era um filho da puta esse rei maldito. Pois é, cara. E temos aí o final, né? Porque aí quando corta-se a cabeça do Thomas More, né? Encerra-se o filme aí com umas letras contando o que aconteceu com alguns personagens, né? E volta a gárgula aparecer. Isso, volta as gárgulas, né? Diga, Marcos. Não mostra a cabeça dele sendo cortada. Eu achei outra sacada do diretor excepcional, que mostra ele colocando a cabeça, carrasco, erguendo o machado. Quando ele desce o machado, a tela fica preta, né? Então, uma sacada... Eu acho que isso teve mais impacto do que se tivesse mostrado a decapitação, né? Porque a gente imagina a decapitação e sente esse impacto dessa vida aí que foi tirada, né? Guerra dos Tronos, né? Quando corta-se a cabeça do Ned, tem um milésimo de segundo, né, Ivan? Que mostra, sim, né? Sim. Mostra bem pouquinho, mas também não fade out, já muda a cena pra outro local também, né? Não mostra com exatidão, né, a decapitação, né? Mas olha, é sinceramente inspirado, viu, Ned Stark no Thomas More, viu? Eu senti. Também. E depois ele tem as letras, né, que vão subindo e mostrando o que aconteceu com os personagens, e a gente fica sabendo que todo mundo se ferrou depois, menos o Rich, né? Menos o vilão. Que sacana, né? Morreu de velhice, morreu né? De sífilis, foi o rei, morreu de sífilis, o Kramer morreu queimado. Degolado. Queimado ou degolado? O Kramer queimado. Caraca. Ah, tá, o Kramer que é o bispo. O degolado foi o Cromwell, né? E o amigo dele, o Duque de Norfolk, o que aconteceu com ele? Mostra? Acho que sim, né? Ele seria morto também, degolado, mas o rei morreu antes dele. O rei morreu antes. Ele fala isso. Caramba. No final de contas, quem se deu bem mesmo foi o riquinho rico, né? Mas só que tem um comentário. Se tornou chanceler da Inglaterra. Tem aqui na cultura popular, aqui assim, ele fala que um historiador, Lord Dacre, ele disse um comentário sobre o Richard Heat, né? Que é uma pessoa que ninguém pode falar uma palavra boa dele. Imagina você, ele morreu dormindo, estava escrito lá, ele morreu na cama, dormindo. Mas, você vê, né, é uma pessoa que morreu queimada, né, literalmente. A imagem dele morreu queimada e tudo. E como se, vamos supor, é que eu não acredito, mas eu acreditei, agora que a gente vai falar sobre esse negócio, acreditei em vida após a morte e todas essas coisas. Mas se tivesse isso, até o coisa falou, esse aí já tá no inferno. Ele vendeu a alma dele, já era. O capeta tá lá espetando a bundinha. Tá espetando, ele sofreu lá, ele tá sofrendo agora. Eu tenho a impressão de que ele saiu do inferno e foi ali pra poder fazer aquela cena. Usando esse argumento que o Paulo falou do inferno, me lembrei de uma coisa que dizem que as pessoas muito santas, que é o caso do Thomas More, ele foi santificado depois pela igreja, considerado mártir e santo. Essas pessoas têm um demônio perto delas, e o demônio fica provocando as tentações, que são sofrimentos que essas pessoas sofrem ao longo da vida. E foi o papel do Richard Heat, que foi exatamente o demônio, a tentação ao longo da vida do Thomas More. Tem alguns paralelos bíblicos, né, na história, né? Agora é São Thomas More, né? Foi patrono dos estadistas e políticos pelo Papa João Paulo II. Ele foi nomeado pelo Papa, finado Papa. Eu imagino se o Thomas More pudesse saber que ele ia ser justamente patrono dos estadistas e políticos. Ele ia falar, o quê? Não! Ele ia falar, não, maldito! Isso é uma piada de mau gosto comigo. É sacanagem, né, cara? Porque, porra, como é que tá a política? Tá feio o negócio. Tá bom, bora lá, considerações finais. Marcos, como é que foi a experiência de assistir O Homem que Não Vendeu Sua Alma, filme que foi você que recomendou, né? Pela primeira vez que fizéssemos um Masmorra Classic. Como é que foi? O que você achou? O que você pensa? Então, eu acabei conhecendo esse filme porque eu tinha ouvido falar, tinha lido que era uma interpretação assim fenomenal desse ator, do Paul Scofield, né? Aí eu fui assistir o filme por causa da interpretação dele, porque ele também tá num outro filme, se eu não me engano é o filme do Peter Brook, sobre o Rei Lear. Ele é o Rei Lear do Ricardo III. Então eu tinha gostado muito da interpretação dele no filme e quis ver outro papel dele. E acho que depois de tudo que a gente comentou aqui, dá para as pessoas terem uma ideia da profundidade do filme, da quantidade de assuntos interessantes e importantes que são retratados nele. Então eu acho que é um filme, primeiro, que tem um conteúdo muito interessante, muito profundo, que gera muitos questionamentos, né? Muito atual, na minha opinião, principalmente, né, dado certas questões aí de política internacional que a
gente tem visto nos últimos tempos. Então acho que é altamente recomendável, viu? E é uma grande aula também de história, de ética também. Concordo com você. Você, Paulo, e você? Como é que foi a experiência? Curtiu? O que você quer passar pro ouvinte aí? Deixar um recado? Olha, ouvinte, vale a pena ver esse filme. Esse filme passou na regra, que o pessoal fala da regra dos 15 anos, né? Ele passou na dos 20, dos 30, dos 40, e eu assisti agora com 52. Olha que legal. Tá valendo a pena. E em cada momento, é aquela história, gozado que tá defendendo o Thomas More, assim, né? Porque ele defende o princípio dele ele ser irredutível ao princípio. E se eu falar pra você que o Paulo de 15 anos, aos 15 anos, era diferente do Paulo de agora, é óbvio. Mas mesmo assim, naquela época, aquilo que me atraiu no filme é o que me atrai ainda hoje. É exatamente a defesa do seu ideal. Não importa, é aquele teu ideal no momento, mas você está defendendo. Você defende, você seja coerente com aquelas suas ideias. Isso é o que ele quer passar. E até eu falo de novo para as pessoas, você faz a comparação de novo com o Ned Stark, realmente é bem inspirado. Aquilo mostra, para muita gente que fala que o Ned Stark fez uma coisa errada, ele não fez errado. É que o Ned Stark, ele diria assim, ele tá fazendo, assim como o Thomas More fez naquela época, uma coisa para tornar o mundo um pouco melhor pra gente aqui, defendendo uma coisa, uma causa, que é a causa da lei, que você defender, não a bagunça, você ficar alterando a lei ao seu bem-querer, né? Você cria a lei porque você vive com pessoas, é para isso que existe a lei. E até eu não sei, o Ivan falou sobre a utopia, eu não li ainda, infelizmente, mas você vê que aquilo mostra, principalmente os escritos do Thomas More, né? Que ele era uma pessoa além do tempo dele, ele estava fora, eu diria que ele é um homem moderno, apesar exatamente dele ser católico, ferrenho, esquece esse lado, porque todo mundo naquela época tinha, ou isso ou aquilo, uma religião diferente até, mas ele estava defendendo uma ideia, e é isso que eu acho importante para que vocês vejam, que tanto ele quanto o Ned Stark, o personagem lá do Guerra dos Tronos, ele estava defendendo uma coisa boa. Era mais fácil ficar quieto, aceitar tudo? Sim, se todo mundo fizer isso, nada muda. Exatamente. Nada muda. Concordo. Nada, pô. Daquele sacrifício do Ned Stark, ele fez um sacrifício e isso vai alterar. Isso vai mudar. E já está mudando lá na história, né? Eu acho que quem lê os livros, né? Precisa, né, Paulo? Precisa ter alguém que fala não, né? Pra certas coisas, né? Exatamente. É mais fácil falar assim que... Não, fala assim que assim você... Mas por dentro você mantém que... Não, eu sou rebelde, mas por fora eu sou conformista. Não, a gente tem. Se você fala... Se vale a pena lutar, luta. Luta pelo que você gosta. E esse filme mostra isso daí. Vai ser difícil. Em alguns momentos você vai estar na situação dele. A outros momentos você vai estar na situação, por exemplo, de Galileu Galilei, que não chegou a morrer, mas foi aceitando. E assim aos poucos. A coisa vai mudando aos poucos. E a gente vê que pela Inglaterra, ele não conseguiu. O rei não conseguiu dobrar o Thomas More. Entendeu? E o filme mostrou isso. Ele chegou, mostrou a que veio e é isso aí. Acho que vale a pena sim. Assistam. Sim, concordo. Maravilhoso. E você, Ivan, querido? Suas impressões e o recado pra galera aí? Bom, eu cheguei nesse filme, como eu já falei, através da sua sugestão, mas eu já tinha lido antes Utopia. Eu sabia que era de Thomas More, mas não sabia que existia um filme sobre a história dele, que confirma a expectativa que eu tinha em função do que eu li. Quanto ao filme em si, o Paulo foi muito claro, expressou muito bem o sentimento que o filme passa, que há ideais pelos quais vale a pena viver e, se necessário, morrer. Não que nós tenhamos que fazer isso aleatoriamente. O caso de Thomas More, ele estava na posição em que ele precisava fazer isso, tanto que ele permitiu que a esposa e a filha deles abrissem mão dessa condição para continuar a vida deles, mas ele precisava representar esse símbolo. Então é um exemplo de história de vida que eu acho que o filme por si só vale a pena ser visto, mesmo que a pessoa fale, esse negócio de ideologia, eu não tô interessado nessas coisas. A fotografia é linda, a caracterização dos personagens, a representação histórica, o contexto é muito verdadeiro e só por isso o filme já compensa gastar um pouco mais de 1 hora vendo. Sim, é um espetáculo, né? É espetacular. Minhas impressões, né, concordo com o que todos falaram perfeitamente. Esse negócio da gente acabar relacionando com o Ned Stark, né, que a primeira vez que eu assisti, obviamente eu já pensei e falei, caramba, olha o Ned Stark aí, né. Talvez o Thomas More tivesse a família ali. Depende muito de como é que é o governo, né, de que maneira que o governo vai lidar com certa situação. Eu sei que eu acredito em tudo que o pessoal falou, esse negócio da gente não se vender a certas coisas. Na minha vida pessoal mesmo, eu tive momentos de trabalho e tal, trabalhando, que eu não fiz
coisas erradas, entendeu? E eu fui escrotizada terrivelmente. Então acho que na vida tem muito disso, da gente ser obrigado, sabe, a fazer certas coisas e a gente acabar se sentindo mal depois. Eu prefiro me sentir bem comigo mesma, entendeu? Em várias situações. Eu prefiro ter minha consciência numa boa. Vale a pena a gente ter um exemplo real desse, de uma pessoa que, por religião, mas também por acreditar em ideais, resolveu não mentir, não tentar torcer a verdade, não faltar com respeito consigo mesmo, né? Então acho que o Thomas More é um exemplo, cara. Excelente filme. Não é um filme enfadonho, tem grandes diálogos, grandes atuações, entendeu? Não é um clássico que você vai ficar, porra, ai, caramba, é datado, não. Então acho que vale muito a pena, é uma honra enorme a gente poder estar falando desse filme aqui no nosso podcast pra você. Tá, recomendo, assista, por favor, alugue, baixe, mas conheça essa obra lindíssima aí desse Fred Zinnemann, que por sinal, falamos bem rápido aí do Matar ou Morrer, que é um outro filme bem famoso dele, mas porra, assistam também o Matar ou Morrer. É uma história, acho que espelho, de certa maneira, porque só que passada dentro de um outro contexto, né, na época do faroeste, mas eu acho que bem parecida de certa maneira, né? Então acho que vale muito a pena conhecer os outros filmes do Fred Zinnemann também, que ele é um cara muito habilidoso. Uma honra fazer esse podcast, espero que você goste, que você curta. Um prazer estar aqui produzindo esse material para você. E eu quero agradecer aqui ao Paulo, que é lá do Pode Especular. Por favor, Paulo, você fale aí dos seus projetos, deixa o seu endereço aí do site, do podcast. Obrigado. Nós somos lá do podespecular.com.br. É um site um podcast sobre literatura especulativa, né? Ficção científica, fantasia, horror, terror. Se bem que até agora pouco horror e terror nós falamos e pouca fantasia, mais ficção, porque é uma coisa que a gente mais gosta, eu mais gosto, né? Mas o pessoal tá tentando me virar pro outro lado. E eu vou fazer mais podcasts sobre isso. Nós fazemos podcasts temáticos, fazemos também leituras de contos, dos quais já fizemos a gravação com a Angélica e com o Marcos, né? Tá pra sair em breve, mas vou mudar pra eles, vai ser num site especial, que é o Pode Esperar, né? Vai sair, fique tranquilo. Não, tô brincando, vai sair sim. E, por favor, apareçam lá. A gente tem várias coisas lá interessantes pra vocês. E só uma curiosidade, só puxando um pouco a sardinha pro meu lado, né? Você falou que do Sobre Matar e Morrer tem a versão também de ficção científica desse filme, né? Ai, caramba, me fala qual que eu vou atrás. Outland, né? Olha, não conheço, não assisti não. Sean Connery. Vou ter que ver agora, pra fazer a comparação. É a mesma coisa. Foi uma homenagem que ele fez, é bem fincado. Só que ele é um xerife lá numa estação de mineração lá em Titã, né? Na lua de Titã. Poxa, que legal. Belo link. Obrigada. Adorei. E agradecer também aqui ao Ivan, que é o nosso leitor, que é nosso ouvinte, pela participação, pela gentileza de passar seu tempo aqui, sua tarde conosco, conversando desse filme. Eu que fico muito feliz e agradecido de ter participado, falar de um filme tão bom, que traz um sentimento tão gratificante pra gente. Você sabe que por mim você estava em todos os podcasts, né? Obrigado. Ivan, você tem algum link, algum site? Ih, não quer. Não tenho. Tá bom. O Ivan daquele assim fala assim, o que faz? Manda te seguir? Não manda não. Tá bom, Ivan, muito obrigada, viu? E agradecer ao Marcos, mais uma vez, juntos aqui, falando de bom cinema. Gravou primeiro O Homem que Queria Ser Rei, depois foi o Homem que... Agora que tá sendo o Homem que Vendeu Sua Alma. Vai ter que sair na ordem. Grava O Homem que Matou o Facínora também. Vamos ficar pegando esses títulos aí. O Homem que Matou... Adoro esse filme, viu? O Homem que Matou o Facínora. O Homem que Sabia Demais. Enfim. Então eu tô vendo que eu já vou participar da série O Homem. Olha que foda, adorei. Esse podcast, faz aí a série. Cine Masmorra tá muito machista, hein? Cadê as mulheres que fazem? Eu quero também. Não, tem que providenciar, cara. Mas diga, Marcos, muito obrigada. Aqui quer deixar um recado pro ouvinte? Então, continuem escutando os podcasts da gente, acessem também o site do Cine Masmorra, que também tem bastante matéria sobre cinema, né, da equipe da gente, do pessoal que tá escrevendo, uns textos bem bacanas. E o prazer foi todo meu de estar aqui com você, Angélica, com o Paulo, com o Ivan, comentando desse filme que eu gosto bastante. É uma delícia, foi diversão pura. Nossa, adorei também. E é isso, gente, agradecer a você que nos escuta, que nos retuita, que ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui. Nos mande um e-mail para contato@cinemasmorra.com.br
se você quiser falar um pouco mais do filme, ou você comente aqui na seção de comentários, tá? É legal saber o que você pensa também. Coloque aí nos comentários o que você gostaria que tivesse aqui nesse projeto Masmorra Classic, né? Também nós vamos verificar aí a nossa disponibilidade para fazer, tá? E um grande abraço e até mais. Até mais. Até mais, abraço. Tchau. Abraço.